Certo? Beleza. Então, pessoal, hoje eu fiquei de corrigir os exercícios com vocês, tá? Deu trabalho, né? Eu sei que deu trabalho os exercícios, dá trabalho mesmo, certo? Mas movimento circular uniforme, pessoal, vocês vão ver que é aplicação de fórmula, pura e simplesmente. O grande problema é a interpretação, né? Só que eu vou sugerir mais uma vez. Sempre quando vocês forem fazer os exercícios de física, estejam sempre na mão os slides, que eu sempre coloco todas as equações lá. Quando dá tempo, né, eu faço o resumão lá para vocês. E aí também tem o resumo, né? E eu acho que vocês gostam mais do resumo porque ele é mais visual, as equações estão lá, né? Em uma única folha. Nos slides vocês têm que sair procurando. Eu concordo, né? O resumo é mais fácil, tá? Só que dessa vez, desculpa, não deu tempo de eu fazer o resumo, tá? Então, pessoal, sempre que vocês forem fazer os exercícios de física, peguem os slides também, porque tem alguns conceitos que vocês vão ver nos slides, tá? E desenhem, tá? Não tem jeito de fazer diferente, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar minha tela aqui. Compartilhei a tela. Aqui está o Moodle. Questionário. Então, eu vou continuar a última prévia. Vou na 1. Beleza? Podemos começar? Bom dia, professor. O questionário estava muito complicado, mas no final consegui resolver as fórmulas e terminar. Aí, tá vendo? Professor, eu vou entrar pelo Note, porque agora que eu vi que meu celular está acabando a bateria. Tudo bem. Sofia, sim. Então vamos lá. Tá gravando, tá, pessoal? Aí se perdeu alguma coisinha, depois vocês veem na gravação. Ó, no Globo da Morte, um clássico do espetáculo circense, a motocicleta passa num determinado instante pelo ponto mais alto do globo, como mostra a figura. Supondo que nesse trecho a trajetória é circular e o módulo da velocidade é constante no sentido anti-horário, indique a alternativa que apresenta corretamente a direção e o sentido da força resultante que atua sobre a motocicleta neste ponto. Ok? Então, pessoal, ó, deixa eu aumentar aqui, ó. A motocicleta aí no caso, né, ela tá no Globo da Morte, é a 1, tá? Ela tá no Globo da Morte. Então ela tá lá a motinha aqui, né? Certo? Beleza? Com o menininho aqui assim na motinha. Beleza. Certo? Bom, vocês sabem, né, que se ela tá no movimento circular, tem uma força apontando para baixo, que é a tal da força centrípeta. Tem uma velocidade indo aqui para o lado, né, que é sempre tangencial ao círculo, né? Tem uma velocidade aqui também, que é a tal da velocidade angular, né, que a gente chama de ômega, beleza? E além disso, né, por conta desse menininho aqui estar na Terra, aqui, né, tem a ação da gravidade, também vai ter a força peso aqui, né? Certo? Só que olha aqui, ó. Ele pede para você indique a alternativa que apresenta corretamente a direção e sentido da força resultante que atua sobre a motocicleta. Tá? Aqui, ó, nós temos duas forças atuando. A força peso e a força centrípeta. Como as duas estão apontando para baixo, quando eu fizer a soma vetorial, a força centrípeta e a força peso vão simplesmente se somar. Então, a direção e o sentido dessa resultante aqui, ó, vai ser isso daqui. Por isso que a alternativa é a D. Ok?
Você não vai questionar para mim de novo? Tava marcando que ia até hoje meia-noite e eu não tinha acabado de responder. Não, ia até ontem meia-noite. Meia-noite de ontem. Tá aqui, João, anota aí. Na verdade, hoje meia-noite, na hora que vai de 11h59, meia-noite, já muda o dia, né? Por isso que... Vou pensar. Beleza, pessoal? Deu para anotar aí? Beleza. Vamos para a segunda, então. Ó, um pêndulo de massa m oscila em torno de um ciclo de raio R com velocidade tangencial v. As forças que agem sobre m são F1, que é a tração no fio, e F2, peso da massa molecular. F3 é resultante de F1 e F2. O diagrama de forças aplicadas em M é... Aí aqui, pessoal, olha só. No próprio enunciado, ele já está falando. As forças que agem sobre M são F1 e F2. A força F3 aqui, ela é uma derivada... Uma derivada não. Ela é derivada das forças de tração e força-peso que estão agindo sobre essa massa aqui. Ok? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui são duas forças. A força de tração e a força-peso para baixo. Ah, Raul, mas a bolinha está girando e tem uma força centrípeta. No caso de pêndulo, pessoal, a força centrípeta ela é a composição, né? Ou vamos dizer assim, ela é a soma vetorial dessa força de tração e da força-peso, tá? Por isso que a gente não considera ela quando a gente olha para as forças que estão agindo no corpo, ok? Pelo menos não desse ponto de vista, né? A gente olha para ela como se fosse uma força resultante, né? É uma componente das forças de tração e força-peso aqui, tá bom? Então, ó, nesse caso, as únicas forças que estão agindo no pêndulo são F1 e F2, o que deixa a gente só com as alternativas D e E, tá? Só que olha só, pessoal, a força-peso a gente sabe que sempre aponta na vertical para baixo. Então a gente sabe que F2 aqui está certa, tá? A gente tem que olhar para F1, certo? Lembram que lá nos conceitos de força centrípeta, a força centrípeta sempre apontava para o centro da circunferência? No caso do pêndulo, a força vai continuar apontando para o centro do pêndulo, né? Só que a gente tem que ter vistas aqui para o cabo. Então, se aponta para o centro, eu olho para o cabo e faço o vetor da força do cabo. Então ela vai vir da bolinha para fora, ok? Então a alternativa correta é a E. Não, pode ficar, não tem problema não. Pode ficar. Beleza, pessoal? Então a 2 é a alternativa E. Para mim foi E, né? Para vocês às vezes muda. Ok? Ficou alguma dúvida nessa daqui, pessoal? Na 2? Alguém ficou com dúvida? Não? Então, bora para a próxima. Bom, essa daqui, pessoal. Um objeto A de 8 kg preso na extremidade de uma corda de 1 metro de comprimento. Então eu já vou anotar isso daqui, ó, para a gente não se perder, tá? Então o objeto tem massa de 8 kg. Certo? Está presa à extremidade de uma corda de 1 metro de comprimento. Então quer dizer que o raio é de 1 metro. Tá?
tem massa desprezível, né, a corda, e descreve um movimento circular uniforme sobre uma mesa horizontal. Então percebam, pessoal, que a gente já não tem mais um pêndulo. Não descreve uma trajetória cônica aqui, né? Então tem uma trajetória puramente circular aqui, tá? Ele está falando que a tração na corda aí é de 512 newtons. Beleza? E aí, ó, ele pede duas coisas. Com relação ao objeto, a aceleração dele e o módulo da velocidade. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, os slides para vocês verem de onde que eu estou tirando as equações, tá? Então, ó, o PDF de vocês, dos slides. Aí, ó, estão as equações aqui, certo? Primeira coisa que ele pediu, o módulo da aceleração. Olha aqui, gente, vamos ver as informações. Se eu tenho a tração na corda, que é uma força, se eu tenho uma massa, pô, eu consigo calcular a aceleração por meio da segunda lei de Newton, que eu comecei falando nesse slide aqui, no slide 9, né? E depois eu só trouxe um resumo aqui de tudo, ok? Então, olha só, ó, se eu tenho a força centrípeta e a massa, a aceleração fica fácil de eu calcular. Então, como é que ficou? Ó, força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta, ok? Se eu quero saber esse cara, eu tenho que isolar ele. Eu vou pegar essa massa e vou jogar para o outro lado dividindo. Então vai ficar aceleração centrípeta é igual a força centrípeta dividido pela massa. Beleza? Bom, desse jeito, pessoal, eu consigo calcular que a aceleração centrípeta é 512 dividido por 8. E essa aceleração vai dar 64 metros por segundo ao quadrado. Beleza até aqui? Imagina, não tem problema. Aí, ó, depois ele pede aqui, olha só, o módulo da velocidade, ok? Então, pessoal, se eu tenho a aceleração, eu vou olhar aqui nas minhas equações para ver como é que eu posso calcular essa velocidade. Olha aqui o conceito de aceleração centrípeta. Estão vendo? A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então eu vou ter aqui, olha. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então eu vou ter aqui, ó. Essa daqui é a A, né? A B, eu vou ter aqui que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Desse jeito, se eu isolar a velocidade, ó, primeiro eu vou passar esse raio para lá multiplicando. Então vai ficar velocidade ao quadrado é igual a aceleração centrípeta vezes o raio. E depois eu vou pegar essa potência de 2 e vou passar para o lado de lá. Vai ficar velocidade é igual a raiz quadrada da aceleração centrípeta vezes o raio. Ok? Olha, se o meu raio é 1 e a minha aceleração deu 64, 64 vezes 1, eu vou ter que a velocidade é raiz de 64. Raiz de 64 é 8. Ok? Então eu vou colocar aqui 64 e 8. Ah, ficou alguma dúvida nessa daí, pessoal? Mostra aí de novo. Opa! Sim, obrigada. Prontinho, obrigada. Pessoal, alguém ficou com dúvida nessa daqui?
Beleza, então vamos para a próxima. A próxima. Uma pedra de 3 newtons de peso amarrada a um cordel de 2,5 metros de comprimento descreve uma circunferência horizontal de 2 metros de raio. O cordel fixo em uma das extremidades gera uma superfície cônica, certo? É quase que a mesma coisa, pessoal, do que estava acontecendo lá naquele número 2. Tá? Era número 2? Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, no número 2, tá? Só que aí a gente vai ter essa força que eu falei para vocês, que é a força centrípeta derivada. Eu vou mostrar, tá? Então aí, ó, considerando um G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando os efeitos do ar, determine a intensidade da força de tração do cordel em newtons e a aceleração centrípeta, né, no caso, em metros por segundo ao quadrado. Ah, Raul, mas como é que você sabe que é a aceleração centrípeta? Porque se está descrevendo um movimento circular aqui embaixo, a única aceleração que a gente vai ter aí é a aceleração centrípeta. Não tem outro jeito. Beleza? Gente, deixa eu só ver se eu acho meu outro mousepad aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. Deixa eu abrir a câmera aqui, deixa eu ver vocês. Quem abrir a câmera. Então, ó, é o seguinte, a número 4. Essa é a 4. A 4, ela está descrevendo isso daqui, ó. Tem uma cordinha amarrada aqui, uma bolinha, certo? Está acontecendo um movimento circular aqui dessa bolinha, certo? E do centro do círculo até a bolinha tem 2 metros. E essa corda aqui tem 2,5 metros. Ok? Ele fala que a força-peso da bolinha é de 3 newtons. Essa força-peso aqui, pessoal, é aquilo lá daquela equação, né? De força-peso é igual a massa vezes gravidade. Ok? Então, se a gente quiser saber a massa disso daqui, a gente vai ter que dividir essa força-peso pela gravidade. Certo? Mas, por enquanto, a gente não vai querer saber essa massa ainda. A gente vai querer saber no próximo passo. Ok? Bom, então olha só, pessoal. Se eu tenho essa força-peso aqui, vocês concordam comigo? Você lembra que eu falei lá no exercício número 2 que essa aceleração, essa força centrípeta aqui acabava sendo a soma vetorial desse cara com esse cara? Lembram disso? Então, nada mais coerente do que eu pegar essa força e colocar aqui, ó. Ela vai ser desse tamanho, né? Ela vai formar o triângulo, ok? Eu só estou rearranjando os vetores para eu conseguir trabalhar, ok? Eu posso fazer isso. Então, ó, a gente vai acabar percebendo, pessoal, que isso daqui, ó, esse sistema vai formar um triângulo retângulo. Prof, a Emily te mandou mensagem no... Ah, vi. Olha só, Emily. Você está vendo aqui, ó, que nós temos uma força-peso que está puxando a bolinha para baixo. Essa força-peso é um vetor, tá? É um vetor. Aqui, ó, nós também temos um vetor igual a 2 lá, tá? Que esse daqui, ó, é a força de tração. Lembra? Lá do exercício número 2, essa daqui é a força-peso, essa daqui é a força de tração. Ok? Então vocês percebam que esse vetor aqui, ó, acaba sendo uma soma vetorial desse com esse. Ok? Até aí foi, Emily? Bom, aí, ó, se eu tenho um vetor para baixo e outro formando um ângulo, ó, olha aqui, ó. Nós temos um vetor, que é o vetor da força-peso,
puxando para baixo a nossa bolinha. E nós temos um outro vetor, que é a força de tração, que é exercida pelo cabo sobre a bolinha. Beleza? Olha só, se nós temos um vetor formando um ângulo e o outro na vertical, para a gente calcular essa componente aqui, a gente pode colocar esse vetor aqui do lado, ok? E calcular esse cara de baixo desse jeito, formando um triângulo retângulo. O que eu quero é que forme um triângulo retângulo, você vai perceber aqui. Tudo bem? Até aí? Tá. Então olha só. Acabou formando um triângulo retângulo, só que eu joguei como se fosse aqui, tá? Ó, esse tracejado aqui. Só que você pode falar assim para mim: nossa, Raul, mas tem uma força de 3 newtons aqui e valores de comprimento aqui. Não dá para eu juntar um com o outro, não são a mesma coisa. Beleza, não são a mesma coisa. Mas do que a gente está interessado? Se a gente for olhar, pessoal, se a gente tem esses 3 newton aqui e ele está pedindo a força de tração aqui nesse cabo, a gente consegue encontrar por relações trigonométricas. E relações trigonométricas a gente vai tirar do triângulo retângulo. Achando essas relações trigonométricas, a gente vai conseguir encontrar qualquer uma dessas forças aqui. Sim. Sim. O conselho começa só às 9. Ah, não. É 8h30, né? 9 horas é o quarto. Vai lá. É 9 horas eu também vou pro conselho. Beleza, pessoal? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o outro lado do triângulo com base nesses dois valores que eu tenho. Eu tenho a hipotenusa desse triângulo e tenho um dos catetos. Eu tenho que calcular o outro cateto. Ok? Então eu vou ter, ó, essa hipotenusa aqui ao quadrado. Vocês estão acostumados a ver assim, né? Ok? Cateto, cateto e hipotenusa. Se eu tenho essa hipotenusa aqui, se eu tenho esse cateto, eu vou tentar achar esse daqui. Então eu vou jogar o b para o lado de lá, vai ficar c ao quadrado é igual a ao quadrado menos b. Por que menos? Porque ele estava com um sinal positivo aqui, eu joguei para o outro lado, ficou menos. Eu vou pegar esse quadrado aqui e jogar para o outro lado, vai virar uma raiz. Então eu vou ter c é igual a raiz de a ao quadrado menos b ao quadrado. Ok? Então eu estou encontrando esse lado aqui, ó, que é a altura do meu triângulo retângulo. E para isso, para que eu estou fazendo isso? Para achar as relações trigonométricas desse triângulo e calcular as forças. Beleza? Então olha só, o C vai acabar sendo 2,5 ao quadrado mais, menos 2 ao quadrado, tudo isso raiz. Isso daqui, ó, vai dar 2,25. E a raiz de 2,25 é 1,5? Eu acho que é, né? Isso, 1,5. Depois que o senhor passou o C, ficou menos. Na verdade, eu peguei esse B aqui, ó, e joguei para o lado de lá. Como ele tinha sinal positivo aqui, né? Não aparece, mas ele tem sinal positivo. Para o lado de lá, o B aqui, ó, fica com sinal negativo, tá vendo? É por isso que está com sinal negativo. Ok? Então esse lado aqui, ó, vale 1,5 metros. Quer dizer, é a altura da pontinha da corda aqui em cima onde está amarrado até o centro da circunferência que está sendo formada pela trajetória da bolinha. Ok? Bom, então ficou mais fácil. Porque eu vou calcular as relações trigonométricas de seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? Essa relação aqui, ó, cateto oposto, se eu considerar esse ângulo aqui, ó, o cateto oposto é 1,5.
e 2,5. 1,5 dividido por 2,5 vai dar 0,6. Ok? E o cosseno de um ângulo alfa, aqui, esse ângulo aqui é o alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, eu vou ter 2 dividido por 2,5. Então, o cosseno de um ângulo alfa é 0,8. Então, olha só, eu tenho duas relações trigonométricas. Agora, eu vou parar de olhar para o triângulo retângulo como se fossem lados com comprimento de metro e vou começar a olhar para eles como vetores. Tá? Se esse vetor aqui tem 3 newtons e eu quero calcular esse, olha só, ele acaba sendo o meu cateto oposto e esse cara aqui, que é a minha força de tração, acaba sendo a minha hipotenusa. Então, o que relaciona cateto oposto com hipotenusa? O seno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir para valor de força. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Só que o meu seno eu já tenho um valor, que é 0,6, é igual. O meu cateto oposto é 3. E a hipotenusa, que é a minha força de tração, eu vou ter que calcular. Se esse cara está aqui embaixo, eu vou passar ele para cima e jogar o 0,6 para baixo. Então eu vou ter que a minha força de tração é 3 dividido por 0,6, que é 5 newtons. Ok? Até aqui essa primeira, tá beleza, pessoal? Essa conta toda foi fazer a primeira, tá? Então, a intensidade da força é 5 newtons. Aqui a resposta já está aqui, né? Mas intensidade da força é 5 newtons. Agora vamos calcular a aceleração? Olha só. Vocês lembram que eu falei para vocês que essa força aqui, ela é uma componente dessa força de tração e da força peso. Lembra? Eu vou calcular, então, essa força aqui, tá? Se ela está no meu cateto adjacente, levando em consideração esse ângulo alfa aqui, então eu vou usar a relação trigonométrica de cosseno. E a gente já calculou o cosseno desse ângulo aqui, é 0,8. Então eu vou fazer, cosseno de um ângulo alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Se o cosseno é 0,8, a hipotenusa, cateto adjacente, é a nossa força centrípeta e a hipotenusa é 5, eu vou ter só que pegar esse 5 que está aqui embaixo e multiplicar por 0,8 que está lá em cima. Vai acabar aparecendo aqui que a minha força centrípeta é de 4 newtons. Porque 5 vezes 0,8, eu vou passar para cá, 5 vezes 0,8 vai dar 4. Pessoal, se a gente tem a nossa força centrípeta, a gente vai usar a equaçãozinha que a gente já sabe lá, que vem da segunda lei de Newton, para calcular a aceleração centrípeta. Ok? Só que fala assim, né? Raul, a massa é 3 newton. Não, a força-peso é 3 newton. A massa vai ser essa força-peso dividido pela gravidade, que é 10. Então, a nossa massa aqui vai acabar sendo 0,3 quilos. Ok? Então, olha o que eu vou fazer. Se eu quero saber a aceleração, eu vou passar a massa para baixo. A aceleração centrípeta vai ser igual a força centrípeta dividido pela massa. Então, se a força centrípeta é 4 e a massa é 0,3, eu vou ter 4 dividido por 0,3. E isso daqui vai dar 13,3. Tá tirando um monte de print aí?
as resoluções? Isso. Tô tirando, mas tô perdida. Posso. Eu posso. Obrigada. Deixa eu lembrar de guardar, então. Porque eu vou amar a maçã. Tá gravando, sim. Tá gravando. As árvores amam, Raul. Hã? As árvores te amam. É? Ah, obrigado. Beleza, pessoal? Eu tô copiando tudo aqui. Tô guardando, tá? Então depois eu escaneio e ponho lá pra vocês. Beleza, pessoal? Então a alternativa certa aqui, ó, era essa daqui, 5 e 13,33. Ok? Pessoal, ficou dúvida nessa daí? Não, nem sempre, João. Quando a gente não tem algumas informações, a gente tem que descobrir seno e cosseno, né? Nesse caso aqui, olha, a única força que a gente tinha era essa. E a gente tinha algumas informações que permitiam a gente calcular as outras forças por meio de relações trigonométricas do triângulo retângulo, tá? Por isso que eu descobri seno e cosseno. Mas não é obrigado toda vez descobrir seno e cosseno, não. Tá? Ok? Calma. Beleza. Isso, e Newton. Sempre. É só um N, tá? A força de tração é um N. A força centrípeta, a força de tração... Cadê a força de tração? É 5, né? Professor, Oi. se você olhar no fichado, você vai achar que eu tô entendendo alguma coisa da aula. Porque tá tudo bonitinho, mas entender mesmo... Mas então como é que você fez os exercícios se você não entendeu? Eu fiz o exercício, só que assim, eu não consigo decorar isso, tipo, LW é força de Newton, entendeu? Eu não consigo decorar isso, aí acaba que eu não entendo. Mas eu consigo, tipo, aplicar a fórmula, essas coisas, mas entender mesmo, tipo assim, o que eu tô fazendo, não. Mas aonde você não entendeu? Senhor, se eu falar que foi quase nada, você vai ficar chateado. E por que vocês não perguntam, hein? Não marca atendimento. Então, eu tava esperando você explicar. Aí agora eu tô vendo você explicar, eu tô ficando mais confusa. Mas eu tô tentando entender. Tá. Essa daqui era um pouquinho mais chata. Mas, beleza. Olha, professor, eu tô conseguindo começar em... Não, esquece o que eu disse. Mas, se o senhor passar mais um questionário sem valer nada, talvez esclareça um pouco mais. Tá, depois eu penso sobre o assunto. Sem valer nada, tá? Sem Obrigada. valer nada. Tive muito sofrimento valendo. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Ó, vou passar o que tem debaixo da força centrípeta. Aqui, ó. Eu tô calculando aqui a aceleração centrípeta. Pode ser o que a Letícia falou, mas dá, tipo, várias chances, assim, sabe? Tá bom. Vou deixar. Tá bom? Aceitou fácil? Tá bom, aceito, ué. Beleza, pessoal? Os vídeos sobre a matéria que você ia postar. Não, essa daqui eu não ia postar, não. Essa daqui é isso daqui. Professor, você vai fazer vídeo fazendo alguns exercícios. Alguns exercícios igual da última vez que você fez? Não é isso daqui que a gente tá fazendo na aula? Não, tipo, você tinha feito um sem ser o que a gente tá fazendo, que a gente fez do questionário. Você fez um pra mostrar. Então, mas aceleração, quando eu falo de força centrípeta, pessoal, vocês veem que tem muitas situações diferentes. Não tem como eu falar. O que vocês estão querendo é um vídeo de exemplo para cada exercício. Só que não tem jeito. Não é que nem peso de equilíbrio que tinham algumas situações que eram previsíveis. Esse daqui tem muitas situações.
Então, se eu for gravar um vídeo de exemplo para cada tipo de exercício, eu vou gravar uns 20 exercícios. Então, não tem jeito. Eu vou fazer 20 exercícios com vocês. Não tem como. Por isso que nesse caso de força centrípeta, movimento circular, eu não gravei vídeo, porque não tem como eu gravar vídeo de exemplo de cada exercício. O que eu esperava é que vocês pegassem os slides, né, as equações, e fossem aplicando. Eu não entendi os conceitos. Beleza, marca atendimento, a gente tira a dúvida nos conceitos. Mas o que vocês precisam nesse daqui, vocês veem, as contas, elas não são complexas, gente. Olha aqui, as continhas mesmo, as contas são muito fáceis. O que vocês precisam ter entendido são os conceitos. E conceito, vocês têm que tirar dúvida. Não tem jeito de eu gravar um outro vídeo falando conceito, porque a gente teve a aula semana passada. Lembram? E também gravar um vídeo para cada exemplo de exercício, aí eu vou gravar diversos vídeos. Aí eu não consigo, não tenho braço, gente. Entendeu? Eu fui vendo os slides e eles me bugaram. Tá, eu vou dar um jeito de pensar em alguma coisa para ficar mais palatável para vocês. Mas gente, não tem jeito, é resolução de exercício mesmo, e tentando aplicar fórmula. Para mim, o principal que vocês têm que saber muito bem sabido, né, são os conceitos. Porque, olha aqui, essas continhas. É muita conta, eu concordo, é muita conta, certo? Mas, se vocês lembrarem dos conceitos, movimento circular, né, tem uma força puxando para baixo, que é a força peso, e uma outra força de tração para cá. E isso daqui a gente acabou vendo em peso e equilíbrio, quando tinha uma cordinha, vocês lembram daquilo? É que acaba juntando um tema com o outro, tá? É claro, não tem jeito, né? Acaba juntando um tema com o outro. Mas se eu toda aula revisar Pitágoras, aí, cara, eu vou ficar revisando sempre. Se eu revisar relações trigonométricas, eu vou ficar revisando sempre. Essas coisinhas aqui, é que estão vindo ao longo dos dias. Vocês lembram quando a gente viu vetores lá no comecinho do ano mesmo, que eu mostrei relações trigonométricas? Acaba vindo de lá. Tá? E eu falei, a gente sempre vai usar. Tá bom? Por isso que eu não... Nessa daqui, desculpa, mas não dava para gravar vídeo. Era muita coisa. Tá? Agora eu vou prestar atenção assim, mais nisso. E é porque eu acostumei vocês a sempre gravar um vídeo ou colocar o resumo. Foi assustador não ter visto nenhuma conta, exemplo, tipo assim, como que funciona isso de verdade, assim, sabe? Entendi. Na hora de fazer uma conta. Aí eu olhei os questionários e falei, nossa, eu vou tirar 0, isso aqui não entendi nada. Só entendi o conceito, mas a forma de fazer eu não entendi. Aí depois eu fiquei mais confusa ainda. Sara, se você entendeu o conceito e você se confundir no exercício, tudo bem, depois você vai conseguir fazer. Mas se você não entendeu nada do conceito e fez o exercício, aí é estranho, porque você tem que saber você entendeu o conceito ou não entendeu? Aí, como é que ficou? Eu vi essa aula do dia 23, não sei, a última aula que teve com você, eu vi ela 4 vezes. Aí eu não entendi assim. Aí, beleza, eu fui tentar fazer, eu não tava entendendo nada. Aí eu consegui, depois de um tempão, vendo sua videoaula umas 4 vezes, vendo videoaula de outros professores, explicando isso pra eu não conseguir entender. Porque eu não tinha visto nenhuma conta disso, sabe? Uhum. Aí eu fiquei meio assustada, mas deu certo, senhor. Tá. Bom, beleza. Então eu vou me atentar um pouco mais. Nas próximas eu gravo vídeos pra vocês, tá? Só que vocês vão perceber que, às vezes, pessoal, um exercício que eu ponho não contempla todos os vídeos, né? Mas os conceitos são aqueles. Você só tem que aplicar a fórmula praticamente, né? Mas se você não entender o conceito, você não consegue aplicar a fórmula. Então, Raul, eu não entendi o conceito? Pô, me chama, cara.
para eu explicar o conceito para você. Ok? Porque tinha as fórmulas, mas eu não sabia aplicar. Pô, porque você não entendeu o conceito. Então por que você não me chamou? Bom, mas vamos lá. Vamos para a próxima. Vai. Próxima. A próxima aqui, ó. Segurando as mãos de seu filho com as suas, uma mãe põe-se a girá-lo uniformemente a uma razão de meia volta por segundo. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, é essa informação. Meia volta por segundo. Isso daqui, pessoal, acaba sendo o período, né, do nosso movimento circular. Ok? Então, ó, a gente já sabe que é o movimento circular porque a mãe pôs-se a girá-lo uniformemente, a uma razão de meia volta por segundo, fazendo com que o menino fique temporariamente suspenso no ar. Se durante a rotação a criança de 21 kg tem seu centro de massa mantido a 1 metro do corpo da mãe, a força resultante centrípeta que o centro de massa da criança experimenta em Newton é... Aí ele pede para você adotar π igual a 3. Ó, eu vou desenhar esse exercício aqui, ó, pessoal. A mãe está aqui. A mãe está aqui, ó. A mãe está segurando a criança aqui, ó. A criança está aqui, as perninhas da criança. A mãe está segurando a criança, beleza? Ela está girando essa criança aqui. Então, a criança está fazendo um movimento circular, beleza? A mãe está no centro. Eu fiquei meio errado aqui. A mãe está no centro, ok? Ó, a mãe está aqui no centro, tá? Ele falou que a mãe está girando a criança meia volta a cada segundo. Se são meia volta por segundo, uma volta inteira vão ser 2 segundos. Então, o período é de 2 segundos. Certo? Beleza? Ele fala aqui também, ó, que a massa do menino é de 21 quilos. A massa do menino é de 21 quilos. Ok? E também que o centro de massa do menino está a 1 metro do corpo da mãe. Então, o centro de massa aqui, ó, daqui até o centro de massa da criança é 1 metro. Ok? E ele fala também para você adotar π igual a 3. Beleza? E olha o que ele está pedindo. Para você calcular a força centrípeta que o centro de massa da criança experimenta. Quer dizer, a força centrípeta desse movimento circular aqui. Ok? E olha só, pessoal. Se a gente olhar nos nossos slides, força centrípeta, eu tenho aqui como calcular, além desse jeito aqui, né, massa vezes aceleração centrípeta, eu tenho massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ok? Olha só, pessoal. Se eu pegar essa equação aqui e botar na mesa, ó, força igual a massa vezes velocidade angular vezes o raio, eu posso usar tanto essa quanto essa, tá? Essa ou essa. Eu escolhi essa daqui, tá? Se eu for olhar para ela, olha só. Eu quero calcular a força. Eu tenho a massa, que é 21 quilos. Eu tenho o raio, que é 1. Só que eu não tenho esse cara aqui. Ele não falou de velocidade angular. Pô, então como é que calcula a velocidade angular? Tá aqui, ó. A parte de velocidade angular, que eu falei aqui, ó. Período, frequência, velocidade angular. Tá aqui, ó. Se eu tenho o período, que é de 2 segundos, né, que demora 2 segundos para dar uma volta, eu consigo calcular a velocidade angular como 2π dividido pelo período. Então, olha só, ó. Esse cara aqui acaba sendo 2π dividido por t. Se π vale 3 e t vale 2, então isso daqui, ó, vai ser 2 vezes 3, 6,
dividido por 2, 3. Agora, ó, eu vou colocar esse 3, voltar ele aqui. Vai ficar, força é igual a massa de 21 quilos vezes essa força, essa velocidade aqui ao quadrado, vezes o raio 1. Ok, pessoal? Isso daqui, então, vai dar, ó, 189 newtons. Porque 3 ao quadrado, 9, vezes 1, 9, vezes 21, 189. Tá aí. Só isso. Eu não entendi. Mas eu achava que esse sinal ômega, W era ômega. Mas é ômega, né? Esse W aqui é um ômega. Tá aqui, ó. Beleza nessa daí, pessoal? Sim? Beleza. Então, vamos para a próxima. Seis. Um carro percorre uma pista curva super elevada, cuja tangente do ângulo θ é 0,20 e tem um raio de 200 metros. Desprezando-se o atrito e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a velocidade média sem risco de derrapagem? A velocidade máxima sem risco de derrapagem. Olha aqui, pessoal, ó. Nessa daqui, deixa eu abrir vocês aqui para eu ver o que vocês estão falando. Nessa daqui é o seguinte, ó. Essa pista super elevada, ela é uma pista redonda, certo? Então o carro fica correndo aqui, ó. Ok? Só que a gente olhando ela de frente aqui, ó, eu tava olhando de cima, agora eu vou para cá para olhar aqui, ó. Ela é assim, ó, inclinada. O carrinho, ele anda, o carrinho tá com as rodas aqui, né? Ele anda aqui assim, inclinado, ok? Então, esse raio que ele fala é do centro da pista aqui, ó, até o carrinho. Ele tá aqui, ó. Vamos supor que o centro da pista é aqui, o carrinho tá assim. Ok? Esse daqui é o nosso raio. Ok? Ele pede para você calcular a velocidade máxima sem risco de derrapagem. Então, o que a gente tem que pensar, pessoal? Se o raio está aqui e o carrinho está no movimento circular uniforme, a nossa força centrípeta vai acabar apontando para o centro da pista. Ok? Tá vendo? Está apontando para o centro da pista. Certo? O nosso carro está na pista que está no chão porque tem uma força-peso atuando sobre ele. Concordam? Se ele tem uma massa, está sob a ação da gravidade, tem uma força-peso. Deixa eu vou deixar bonitinho isso. Força centrípeta e força-peso. Ok? A partir do momento que a velocidade dele aumenta muito, eu vou ter aumento dessa força centrípeta. Se eu tenho aumento dessa força centrípeta,
essa velocidade aqui tangencial, ó, ela vai aumentar. E aí o meu carro vai sair pela tangente. Lembram disso? Lembra que tinha esse conceito? Que ele saía pela tangente? Então, pessoal, eu vou ter que fazer uma relação entre a força-peso e a força centrípeta para achar essa velocidade máxima. Ok? Beleza? Então, se essa força centrípeta aumentar muito, vai aumentar a velocidade e ele vai sair. E qual que é, olhando para esse sistema aqui, a única coisa que vocês veem que dá para fazer para a gente ter uma relação entre a força centrípeta e a força-peso? Olha só, pessoal. Não formou aqui, ó, um triângulo retângulo? Vocês lembram de plano inclinado? Quando tinha aqui, ó, um ângulo alfa qualquer? Quanto que G equivale nesse exercício? G é 10. Sempre 10. Vocês lembram que esse ângulo alfa aqui, ele acabava passando, ó, para o lado de cá? Vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Esse ângulo aqui está aqui. Então a gente vai perceber que a nossa força centrípeta acaba por ser um cateto oposto e a nossa força-peso um cateto adjacente. Quem relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Tangente de um ângulo alfa. Ok? Olha só, ele deu o valor da tangente de um ângulo alfa. Tá? Eu só preciso saber a equação da força centrípeta e a equação da força-peso. Vamos olhar para os slides. Ó. A equação da força centrípeta, que relaciona velocidade, essa velocidade aqui, ó, que está saindo pela tangente, é essa daqui. Então, como é que vai ficar a minha continha aqui? Olha só. A tangente de um ângulo alfa é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E a minha força-peso aqui nada mais é do que massa vezes gravidade. Ok? Percebam, pessoal, que eu tenho uma divisão dividido por outra, porque aqui é como se estivesse dividido por 1. Eu tenho que inverter o de baixo e multiplicar com o de cima. Vai ficar tangente de um ângulo alfa igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R vezes M vezes G. Concordam comigo? Eu inverti aqui, ó. Vou tirar esse 1. Eu inverti aqui, ó. Esse daqui eu inverti. Então, massa vezes gravidade vai para baixo. O 1 que tá aqui, né, mas a gente não vê, ele vai para cima. Então, aqui fica m vezes v ao quadrado vezes 1, que vai dar isso mesmo. Raio vezes massa vezes gravidade. Está aqui. Só que veja bem, pessoal. A massa a gente corta, né? Porque tem duas massas multiplicando. Ok? Então, vai acabar ficando, ó, para eu isolar essa velocidade, eu vou ter que passar esse raio e essa gravidade para o lado de lá. O que eu vou ter então? Ó? A velocidade é igual a tangente de alfa vezes o raio vezes a gravidade. Como eu tinha uma potência de 2 aqui, eu passo para o outro lado como raiz. Eu vou só substituir valores. Ó. Velocidade, então, tangente de alfa é 0,2, o raio é 200 e a gravidade é 10. Isso daqui, ó, 200 vezes 0,2 vai dar 40. Vezes 10, 400. Raiz de 400 vai ser 20.
Então, a minha velocidade máxima é 20 metros por segundo. Essa daqui, pessoal, ela também era um pouquinho mais complexa, certo? Porque vocês tinham que analisar essas forças aqui. Mas a única análise que era mais complexa eram essas forças aqui, ó. Isso daqui, esse eu concordo, isso era chato de ver. Beleza? Podemos ir para a próxima? Então vamos para a próxima. A próxima é a 7. Nossa. Depois eu coloco. A próxima aqui, pessoal. Uma moeda é colocada sobre um prato de toca-discos, conforme a figura abaixo, e começa a girar cada vez mais rapidamente. Ok? Então, sendo o coeficiente de atrito estático o micro, o g a aceleração local da gravidade e o r a distância da moeda, conclui-se que a moeda escapa do prato quando a velocidade superar o valor de... Então tá aqui, tá? A gente tem que fazer uma equação que contemple esse movimento aqui do disco, beleza? Então olha só, pessoal. Quando a gente olha para o disco, a gente põe uma moedinha aqui. O que acontece? Se o disquinho está girando, sentido horário ou anti-horário, ele está girando, eu vou ter uma força centrípeta aqui. Essa força centrípeta acaba por gerar uma velocidade aqui que é tangencial ao movimento circular. Lembram disso? Do mesmo modo, essa moedinha aqui, ó, sob a ação da gravidade, ela tem uma força-peso que está aqui, né? Perpendicular a ela. Ok? Porque nós estamos olhando o disco de cima. Se ela tem uma força-peso, pessoal, ela também tem uma força de atrito. Vocês lembram lá de força de atrito? Força de atrito a gente calculava. Força de atrito era a normal vezes o coeficiente de atrito. E aí tinha o atrito estático, que a gente usava o coeficiente de atrito estático, e tinha o atrito cinético. Ok? E a normal nada mais é do que o inverso da força-peso. Mas para calcular ela, é massa vezes gravidade também, para calcular o módulo da força normal. Então a gente vai perceber, pessoal, que a força que está se opondo aqui a essa velocidade e deixando a moedinha parada é a tal da nossa força de atrito estático. A partir do momento que o módulo da velocidade for maior do que o módulo dessa força de atrito estático, né? Esses vetores aqui, eles se desbalancearem, ele vai para esse lado aqui. Então, quando o atrito entre a moeda e o disco não for suficiente para segurar a moeda, ela vai sair pela tangente. Ok? Então, olha só, pessoal. Na verdade, aqui, ó, essa força centrípeta é que está gerando essa velocidade, tá? Então, não vamos confundir velocidade aqui com força. É essa força centrípeta que está gerando essa velocidade
e essa força aqui se opõe a essa daqui, beleza? Tranquilo. Então, olha só, pessoal. Quando eu tenho uma força cinética igual a uma força de atrito estático, quando está igual, essa força cinética é igual à força de atrito estático, então eu vou ter a moedinha parada. A partir do momento que a força cinética aumenta mais do que a força de atrito estático, a velocidade vai aumentar e aí a moedinha vai sair voando. Então, ó, qual que é a equação que relaciona força cinética com velocidade? Tá aqui, ó. Então eu vou ter que usar essa daqui. Ok? Então eu vou voltar para lá, ó. Se vai ter o que se elas estiverem iguais? Se elas estiverem iguais, essa força cinética e a força de atrito estático, eu vou ter uma velocidade aqui que não faz com que essa moeda saia voando, Emily. Entendeu? A partir do momento que a força cinética for maior do que a força de atrito estático, aí a velocidade aqui vai aumentar e a moeda vai sair voando. Ok? Então olha só. Se força cinética, força centrípeta, desculpa, tá? Centrípeta. É massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E a força de atrito estático é a normal vezes coeficiente de atrito. E a normal é calculada por massas vezes gravidade. Então nós vamos ter massa vezes gravidade vezes esse coeficiente de atrito aí. Como eu quero saber um valor de velocidade, eu vou isolar ela. Eu vou passar o raio para o lado de lá e a massa para o lado de cá também. O raio está dividindo, passa multiplicando. A massa está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter velocidade ao quadrado é igual a massa vezes gravidade vezes o micro aqui, dividido pelo raio vezes o m. Opa, ao contrário, perdão, hein? Dividido pela massa vezes o raio. Porque ó, esse raio estava aqui embaixo dividindo, passa para o outro lado multiplicando, e essa massa estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Olha só, pessoal. Eu tenho uma massa multiplicando aqui com outra massa. Eu posso cortar. Esse quadrado aqui passa para o outro lado como raiz. Então eu vou ter que a minha velocidade é igual a raiz da gravidade vezes o micro vezes o r. Beleza? Então essa daqui é a resposta certa. Opa, só para vocês verem aqui. Beleza? Eu só mudei as letras de lugar aqui. Tranquilo, pessoal? Posso passar para a próxima? Essa foi a 7. Vou passar para 8. A esfera representada no esquema tem massa igual a 3 kg. Então eu já vou colocar aqui 8, massa igual a 3 kg. E quando abandonada, movimenta-se segundo um arco de circunferência de raio 1,5. Então eu vou anotar o raio, 1,5 metros. Devido ao fio que se prende ao teto, certo? Ao passar pelo ponto A, que é esse daqui, quando o fio está na vertical, ela tem velocidade escalar de 10 metros por segundo. Então a velocidade aqui é de 10 metros por segundo. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado,
a intensidade da força com que a esfera traciona o fio no instante em que ela passa no ponto A vale em newtons um valor aqui. Então, pessoal, olha só. Ó. Percebam que eu tenho um fiozinho aqui. Ele quer que você analisa esse momento aqui, né? Que está na vertical. Só que ele saiu daqui, ó. A bolinha saiu daqui. Vocês percebem que isso daqui acaba sendo um movimento circular, mas é um pedacinho do movimento circular. E essa velocidade aqui que ele está falando é uma velocidade, aquela velocidade escalar, que sai pela tangente do nosso movimento circular. Ok? Até aqui tá beleza? Beleza. Então olha só, pessoal. Se a gente tem um pedaço de movimento circular, se a gente tem uma velocidade escalar aqui de 10 metros por segundo, a gente consegue concluir, se tem um movimento circular, a gente consegue concluir que aqui, ó, vai ter uma força centrípeta, né, que está sendo exercida pelo cabo aí, né? E por conta da gravidade, a gente tem uma força peso. Ok? A tração na corda aqui acaba por ser a diferença entre a força peso e a força centrípeta. A diferença delas. Por quê? As duas estão na mesma direção que é na vertical, mas com sentidos contrários. Uma está apontando para cima, outra está apontando para baixo. Então o que eu tenho que fazer? Calcular a força centrípeta e depois calcular a força peso e subtrair uma da outra. Tá? Se eu tenho velocidade, se eu tenho massa e tenho raio, para calcular minha força centrípeta, eu vou usar essa equaçãozinha. Nossa, 9h15 já, né? Peraí, deixa eu só acabar de explicar isso daqui, rapidinho. Peraí. Então, olha só, pessoal. Massa sendo 3 kg, velocidade 10 e o raio 1,5, eu vou ter que essa força centrípeta aqui, ó, 10 ao quadrado, 100, 100 vezes 3, 300, dividido por 1,5, eu vou ter que a força centrípeta aqui é de 200 newtons. Ok? Então, essa força aqui, ó, é de 200 newtons. Certo? Essa força-peso aqui, a gente sabe calcular. É massa vezes gravidade. Se a massa é 3 kg e a gravidade é 10, a força-peso, então, vai ser 3 vezes 10, que é igual a 30 newton. Se essa força centrípeta está apontando para cima, é 200, apontando para cima que eu falo, pessoal, é porque ela está apontando para o centro aqui do arco do movimento, tá? Então, se ela aponta para cima e a força-peso aponta para baixo, a somatória dessas forças aqui, ó, a resultante, vai dar 200 menos 30, 170 newton. Então, o módulo da força aqui acaba sendo 170 newtons. Então, só preencher aqui, ó. Ficou uma, pessoal. Eu faço ela para vocês e posto lá no Moodle. Aí, como vocês pediram, eu vou pegar essas resoluções. Então, eu vou pegar essas resoluções aqui e vou postar para vocês lá na parte de movimento circular uniforme. Tudo bem? Ficamos assim? E aí, agora, então, vocês vão lá para a aula de Química. E eu vou pro conselho. Falou? Beleza? Tchau, prof. Obrigado pela aula. Tchau, gente. Eu vou dar uma pensada no que eu vou fazer lá. Eu ponho mais exercício. E na próxima eu dou uma pensada melhor em como que eu vou jogar o conteúdo para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Um abraço.